Graça e paz, meus irmãos. Glória a Jesus. Mais uma noite de adoração ao Senhor e também de alimento da sua palavra. Essa manhã estávamos aqui também, fomos ministrados pelo pastor Anderson. Foi uma bênção a ministração dele, falando sobre as bem-aventuranças. E agora também eu quero compartilhar uma ministração mais conversativa a respeito da proteção do nosso coração. Então você que trouxe sua Bíblia, por favor, Provérbios capítulo 4, verso 23, Provérbios 4, 23. Vamos conversar em cima desse texto essa noite. Então, recadinho ali, acho que no final, gente, do culto, vai ter um pernil com um copo de refrigerante por R$10, é isso mesmo? Pernil com refrigerante por R$10, para quem desejar. Esse mês, estamos no mês do Outubro Rosa também. 12 com refrigerante. Olha só, eu já ia ter que pagar 2 do bolso, né, se você fosse lá comprar por 10. Então, a primeira mensagem está repreendida no nome de Jesus, é 12. Tá bom, irmão? Acho que só o pernil é 10, com o copo é 12, né? Então, a pessoa só tem 10 lão. Então você pega água gelada ali, tranquilo, e bebe com água. Ok? E esse mês é o mês do Outubro Rosa também. Dia, pastora Ana? Dia 11 do 11, nós vamos ter uma palestra aqui com um oncologista e ele vai falar sobre, e me ajude, prevenção, cuidado com o corpo. Então, quem quiser, é aberto para todo mundo? Para todo mundo, ok? Então vai ser uma segunda-feira à noite, né? 11 do 11, numa segunda-feira à noite, uma palestra específica com um oncologista da pastora Ana, que é palestrante já. E vale a pena, viu, gente? Venha, não tem custo nenhum, é de graça, gratuito. Então se separa essa segunda-feira e vem aqui aprender um pouco mais sobre o cuidado com o seu corpo, ok? Dia 11 do 11, uma segunda-feira à noite. Ok. Provérbios 4, 23, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém. Vamos lá, eu vou ler aqui somente um versículo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou ler mais uma vez. Vamos ler aqui nessa tradução aplicada aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Amém. Quero usar esse texto por base para balizar a minha fala hoje. E eu quero falar sobre a importância de você cuidar do seu coração. A Bíblia relata 3 tipos de coração. Primeiro, coração no sentido de músculo, de órgão do corpo. Segundo, coração significa também espírito, né? O homem interior. E também coração significa alma, sistema de pensamento. Então a palavra coração, ela tem essas 3 denotações, dependendo do texto bíblico que você passear ou ler ou estudar. Essa fala de Salomão está intrínseco a respeito do pensamento. Então você pode até aplicar. De tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento. Guarda a tua mente, porque da sua mente procedem as saídas da vida. Irmãos, um dos maiores desafios de hoje que nós temos é manter o seu coração amolecido. É manter o seu coração crendo. É manter o seu coração com fé. Hoje, todas as informações do mundo vêm contra nós e ela desenvolve em nós um endurecimento de coração. Cada notícia nos jornais, cada filme que você assiste, cada noticiário em qualquer lugar, ela traz envolvido dentro dela algo que desenvolve um endurecimento no seu coração. Então, muito bem disse Salomão, quando escreve o capítulo 4 de Provérbios, dizendo de tudo que você deve guardar. Você tem que guardar um monte de coisa, você tem que guardar seu carro, você tem que guardar sua família, você precisa proteger seu dinheiro, você precisa guardar a tua saúde, você precisa guardar os seus sonhos, seus objetivos, seus projetos. Mas de tudo que você deve guardar, a maior coisa que você deve guardar é o teu coração. Porque o coração é uma fonte de vida. Se você não guarda ou não protege o seu coração, ou não administra o seu coração, essa fonte pode secar,
e em vez de jorrar vida, pode jorrar morte, pode jorrar ódio, pode jorrar raiva, pode jorrar tristeza. Toda pessoa que joga raiva, ódio, tristeza, sentimentos contrários, negatividade, pode ter certeza, a fonte que é o seu coração está contaminada ou endurecida. E eu quero que numa pregação bem conversativa, bem falada, tentar mostrar caminhos para se manter um coração amolecido. Então o texto que eu usei foi Provérbios 4, 23, para dar como base a respeito do teu coração. Mas como faço para proteger o meu coração? O que é um coração mole ou o que é um coração duro? Ezequiel 36, 26, o Senhor usa a boca do profeta para dizer: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, o desejo de Deus é arrancar um coração de pedra, é tirar o coração duro e dar um coração mole, um coração de carne. Um coração de pedra não tem como se relacionar com Deus. Um coração de carne, sim, se torna um altar de relacionamento com Deus. Por quê? Porque o altar, qual é a função do altar? O altar é um lugar onde eu subo para entregar a minha oferta a Deus. E é o lugar onde Deus desce para receber a minha oferta. Logo, o altar, ele é um ponto de encontro de nós com Deus e Deus conosco. Se no altar eu subo para entregar e Deus desce para receber, então o altar é um ponto de encontro. Então um coração mole, ele é um ponto de encontro de nós com Deus e Deus conosco. Tem alguns hinos do passado, né, que nós usávamos muito, né? O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Quem tem mais de 25, 30 anos de crente aí, vai conhecer essas músicas. A galera de hoje não sabe o que é isso, né? Então fica só nos worships da vida. Que é bênção também. Então o coração do homem é um altar. Então eu preciso proteger esse altar. Eu não me falo a memória se foi Gênesis 17 ou Gênesis 18. Deus desce para conversar com Abraão. E Deus decide então fazer uma aliança com Abraão. Depois de 10 encontros que Deus teve com Abraão, Deus vai agora fazer uma aliança com ele. Diz a Bíblia que Abraão acorda na madrugada. Ele vai então montar o altar, vai sacrificar o cordeiro, obra de açougueiro, vai limpar a pele, a carne e colocar o altar, colocar esse sacrifício sobre o altar. E diz a Bíblia que ele fica o dia inteiro lá e Deus ainda não veio. O ritual do período de Abraão era um ritual em forma de 8. É como se fosse 2 pedras de altar, onde ele rachava no meio a oferta, que era o cordeiro ou o carneiro, né, ou o novilho, e se dividia essas ofertas. Então Abraão andava entre as ofertas. Eu, a partir de agora, faço uma aliança com Deus eterno, né, sobre as minhas obrigações, deveres e privilégios. E ele fazia em forma de 8. Na verdade não é 8, é símbolo do alfa. Alfa é uma letra do alfabeto hebraico, onde indica eternidade. Então Abraão está fazendo um altar de eternidade, um sacrifício a Deus, simbolizando uma aliança eterna com o Senhor. Mas a Bíblia diz que 6 horas, 7 horas da manhã, Deus não aparece. 8 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, Deus não aparece. Só que o cheiro da carne está exalando. E quem aparece para comer a carne, diz a Bíblia que as aves de rapina, urubus, águia, falcões, começaram a descer sobre o altar e eles queriam bicar. Só que se esses animais tocassem no altar, o altar estaria contaminado e Deus não receberia essa oferta. Então Abraão tem que o quê? Tem que enxotar essas aves, né? Pegar um pano, alguma coisa, um pau, um cajado e ficar balançando sobre o altar para que essas águias, esses corvos, esses urubus, esses falcões não tocassem naquela carne, por causa do cheiro que estava exalando nas alturas. Mas quando é 6 horas da tarde, diz a Bíblia que um profundo sono cai sobre Abraão, trevas caem sobre ele, e Deus aparece para ele dizendo: tenho visto
vou fazer de ti uma grande nação, prometeu um filho para ele, outras coisas, e a Bíblia diz que uma tocha de fogo desce do céu, e essa tocha vai em forma de 8, passando no altar que Abraão havia feito, e aquela tocha aquece a carne, assa a carne, Deus pega parte do novilho para ele, e Abraão come a outra parte, e a aliança está feita. Note que o cuidado com o altar, para não ser contaminado, para manter a pureza do relacionamento com Deus. Assim é o nosso coração. O nosso coração deve ser protegido. Não podemos permitir que aves de rapina, que urubus desta vida, ou más notícias ou informações, contamine o nosso coração, a tal ponto que o nosso coração endurecido perca o relacionamento com Deus. Quantos de nós servimos ao Senhor e muitas vezes não temos mais força de orar, força de jejuar, não temos mais força de ler a Bíblia, não temos mais força de se santificar, força de buscar ao Senhor? Por quê? Porque talvez o altar, o coração foi contaminado, endurecido, e no endurecimento do coração, isso dificulta o teu relacionamento com Deus. Aleluia. Eu quero ler aqui, não sei se a projeção pode me ajudar aqui, a Minoã. Minoã, puxa para mim aí. Eu quero aqui dar pelo menos 6 consequências de um coração duro. Pastor, se o coração endurecer, quais são as consequências de um coração duro? Atos 7:51. Atos 7:51. O que está acontecendo em Atos capítulo 7? Estevão está sendo julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era formado por 40 ou 70 pessoas. E Estevão está apresentando o seu dossiê de defesa. E quando ele vai liberar a sua defesa, diz a Bíblia que eles rilhavam o dente e endureceram o coração. E o texto vai dizer: homens de dura servir, ou seja, homens de coração duro e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Estevão, no meio do sinédrio, está dizendo: vocês aí, homens de coração duro, homens que não circuncidam o coração, homens que não purificam o coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então a primeira lição do texto: quais são as consequências de um coração duro? Um coração duro resiste o Espírito Santo. Um coração duro bloqueia o Espírito Santo. Um coração duro trava a ação do Espírito Santo, trazendo um amolecimento ou um afofar na tua alma. É possível que tem pessoas que não conseguem mais falar em línguas, porque o coração está duro. Não consegue mais profetizar, porque o coração está duro. Não consegue mais ter alegria no louvor. Não sente mais a unção de Deus. Não sente mais a graça do Senhor. Por quê? Porque o coração está endurecido. Uma das consequências de termos o coração endurecido é nós começarmos a resistir ao Espírito Santo. É o Espírito Santo falando vai e você não vai. É o Espírito Santo falando vem e você não, eu quero ir. É o Espírito Santo falando me obedece e você falando não quero. É o Espírito Santo falando eu quero te quebrantar e você não, eu quero me endurecer. Um coração duro, ele resiste o Espírito Santo. E você tem que tomar cuidado com isso. É possível Deus ter desejo de te usar e você não deixar, por causa do seu coração. É possível Deus ter o desejo de pôr fogo na tua vida e você não permite isso, porque o seu coração está endurecido. É um perigo o coração endurecer. Um coração endurecido traz uma resistência ao Espírito Santo. Atos capítulo 16, Paulo acabou de ter uma briga com Barnabé, porque Barnabé queria levar Marcos. Paulo não queria levar Marcos, porque Marcos havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, onde eles passariam por 7 cidades, nas regiões da Panfilha. Houve tamanha perseguição no meio do povo, que Marcos fica com medo, e ele sai correndo e abandona Paulo e abandona Barnabé. Na segunda viagem missionária, Barnabé tem um coração mais amolecido, e ele fala, vamos levar Marcos, para ele tentar mais uma vez, vamos dar uma segunda chance. E Paulo fala, não, esse moleque não vai com a gente, esse menino é covarde, ele nos abandonou, eu estou muito chateado com ele. Ou seja, aquilo que Marcos fez, endureceu o coração de Paulo, a tal ponto que Paulo discute, e diz a Bíblia que foi tamanha desavença entre Paulo e Barnabé, que agora Barnabé pega Marcos e leva com ele para as regiões da Ásia Menor. E Paulo então
se afasta de Barnabé, escolhe Silas, Timóteo e Lucas, e vai também para as regiões da Ásia. Mas diz a Bíblia que quando Paulo quer ir para a Ásia, o Espírito Santo o impediu. Paulo não entende, ele está resistindo ao Espírito Santo, ele tenta ir de novo, e diz a Bíblia que o Espírito de Jesus o impediu. Paulo está querendo ir para um caminho que o Espírito Santo não quer levar, ele está resistente ao Espírito Santo. Por quê? Porque o coração dele está endurecido, até que Paulo vai dormir. Quando ele vai dormir, então Deus mostra para ele uma revelação, uma visão num sonho, de um varão, um homem com roupa macedônica, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo acorda no sonho, conta o sonho para os seus amigos que ali estão, então eles concluem e definem que Deus não queria Paulo na Ásia Menor, mas sim nas regiões da Macedônia. Paulo então pega o navio, viaja até as regiões da Macedônia e chega na primeira cidade da Macedônia, chamada Filipos. E em Filipos o evangelho vai ser penetrado naquele lugar através da vida daquele homem. Então um coração endurecido resiste ao Espírito Santo. Um coração endurecido vai contra o Senhor. É preciso circuncidar o coração, tirar o excesso de pele que não serve para nada, tirar notícias malignas, limpar, purificar o coração, manter a manutenção do teu coração, para que você não possa ser tomado pelo endurecimento. Deus tirou o seu coração de pedra, colocou um coração de carne, mas se você for teimoso, você pode arrancar esse coração de carne e pegar o de pedra e colocar de novo em você. Então, primeira consequência de um coração puro, do coração duro, ele resiste ao Espírito Santo. Segunda consequência de um coração duro, 1 Timóteo 1,18, Minu. 1 Timóteo 1,18 e 19. Um coração duro, o que acontece com ele? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Boa consciência é coração mole, má consciência é coração duro. Quando a tua consciência, que é o coração, que Provérbios 3 vai dizer, Provérbios 4 vai dizer, 4:23, quando a sua consciência é contaminada, a tua fé começa a naufragar. A consciência é o mar, aonde o barquinho chamado fé vai passeando e navegando. Quando esse mar é contaminado, quando essa consciência é contaminada, por quê? Pelas más notícias, pelas notícias ruins da vida, pelas coisas erradas dessa vida, o seu coração endurece. A consciência é contaminada, a fé começa a naufragar. Então a segunda consciência de uma pessoa que endurece o coração é perder a fé, a perda ou a perca da fé. Um coração endurecido para de acreditar. Um coração endurecido para de ter fé. Pega um desviado no mundo, vai conversar com ele, um desegrejado da vida. Você pode falar o que você quiser de Gênesis, Apocalipse. O cara está endurecido e ele vai ainda querer dizer para você: eu conheço a palavra de Deus. Ele fala: isso aí eu já conheço, eu já sei de tudo isso. Mas a Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica, ele é mentiroso. Então quando a pessoa fala: eu conheço a Bíblia, eu falei: mentira, você é mentiroso, porque você não pratica ela. A Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica é mentiroso. Não, o conhecer é de experimentar, o conhecer é de vivenciar, o conhecer é de colocar a palavra na mente, cair no coração e deixar a palavra tratar as suas emoções. Um coração endurecido, ele faz a fé afundar. Se você não proteger o seu coração, você vai perder a fé. Se você não tomar cuidado com tipos de conversa, com roda de escarnecedores, com filmes que você assiste, com notícias que você acessa, com o tipo de gente que você anda, a tua fé vai afundar, porque o seu coração será endurecido. Você precisa proteger o seu coração. Algumas pessoas podem perguntar: por que você não anda conosco? Você pensa que é melhor do que nós? Não, eu não ando com vocês porque eu sou pior do que vocês. Por quê? Porque eu sei que se o meu coração endurecer, eu sei o que o diabo fazer comigo lá no mundo. E se ele me pega de novo, junto com 8 demônios,
Eu acho que tem gente aqui que tinha 100 demônios, vai para 800. E a mulher que tinha mais de 2.000 demônios, chamado Legião, iria para 16.000 demônios dentro de um corpo só. Imagina a desgraça que vira a vida de uma pessoa. Tem pessoas aqui, se colocar o pé do mundo de novo, o diabo destrói você. E o diabo vai tentar endurecer o seu coração para você perder a fé. Quando você perder a fé, tudo que nós fazemos aqui não tem mais sentido para você. Não tem mais beleza, não tem mais sutileza. O louvor não toca mais, a pregação não entra mais. E com certeza você, um especialista em se esquivar das culpas, você vai culpar o pastor, a igreja, vai cuidar das pessoas, vai culpar o político, vai culpar terceiro, vai culpar qualquer um, como Adão fez. A mulher que tu me deste, ela me fez comer do fruto. Mas Adão era senhor de si, e sendo senhor de si, ele poderia rejeitar aquela fruta, mas ele decidiu pegar e comer, porque foi na onda de alguém que contaminou o seu coração, e isso trouxe um endurecimento. Então a segunda consequência de um coração endurecido, você pode perder a fé. Se você perder a fé, você não crê mais. Se você não crê mais, você não tem mais expectativa de futuro. E uma pessoa sem expectativa de futuro, ela não vive, ela vegeta. Uma pessoa sem expectativa de futuro, ela vive a vida capotadamente. Você percebe no semblante dela, um semblante entristecido, sem sabor. Você olha, a pessoa é um morto vivo. É um morto espiritualmente vivo, vivo no físico. Então ele fica andando naquela vida, igual a raposinha do manda-chuva, que eu já falei para vocês aqui, a hieninha, né? Dos dias quando eu era criança, né? Dizendo, ó céus, ó vida, ó azar. Só metade da igreja sabe quem é esse desenho. Só a galera do Ultra Seven e Ultraman que assistir. Só a galera do Patati Patatá vai saber o que é isso. Deixa aqui, vamos parar com esses assuntos, né? Então note que um coração endurecido pode matar a tua fé. Você precisa amolecer o seu coração de novo. Terceira consequência de se endurecer o coração. Minu, me ajuda. Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus 3, 7. Eu vou abrir aqui também, mas eu quero ler com você aqui. Hebreus 3, 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, continue, 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Continua, Minu, mais um. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Continua, Minu. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Um coração duro não entra no descanso. Então um coração duro, alterando o versículo sem perder o sentido, quem endurece o coração vive uma vida cansada espiritualmente. Um coração duro faz a pessoa viver cansada. Tem pessoas que estão cansadas na fé. Tem pessoas que estão cansadas na vida cristã. Tem pessoas que estão cansadas de igreja. Por quê? Porque o coração endureceu. Quando o coração endurece, não entram no descanso de Deus. E quando você não entra no descanso, automaticamente o invertido é uma realidade. Você vive uma vida cansada. É possível aqui, você está me assistindo e você está cansado da vida cristã. Está cansado do evangelho, está cansado de ministério, está cansado de orar, cansado de jejuar, cansado de ler a Bíblia, cansado de ouvir louvor, cansado de muitas coisas, e você está perguntando: por que eu estou cansado? Talvez o seu coração está endurecido. Um coração endurecido é um coração cansado, que não entra no descanso de Deus. Cuidado com o teu coração. Então a primeira consequência de um coração duro, ele resiste ao Espírito Santo. Segunda consciência, ele perde a fé. Terceira consequência, ele vive cansado. Olha o versículo 12. Minu, versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Que o quê? Que vos afaste do Deus vivo.
Um coração endurecido te afasta de Deus. Deus não anda com quem endurece o coração. Você pode na lata falar, toda pessoa que tem o coração endurecido, Deus não está com ele. Toda pessoa que tranca o coração, que tranca a alma, que se fecha, ele se afastou do Deus vivo. Deus, ele anda com o contrito e abatido do espírito. Ele anda com o quebrantado. Ele anda com o coração afofado. Mas quando o coração endurece, ele resiste ao Espírito Santo. Ele anda uma vida cansada. Ele perde a fé. Ele se afasta de Deus. Deus nunca se afasta de você, mas um coração endurecido pode te afastar. Por isso que o texto vai dizer que um coração incrédulo é um coração perverso. Para Deus, perversidade é endurecimento de coração. Você pode ser um gente boa, você pode ser honesto, você pode pagar suas dívidas em dia, você pode ser um cara que no mundo social ajuda a velhinha a atravessar a rua, você pode entregar a cesta básica para os pobres, você pode fazer a obra social que você quiser, você pode tirar da tua boca e colocar na boca do outro, mas se o seu coração endurece para o Senhor, endurece para o Evangelho, Deus está dizendo, você é perverso. Um coração endurecido é um coração perverso, e um coração perverso te afasta do Deus vivo. Não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Deus nunca tem culpa do seu afastamento dele. Então cuide do seu coração. Então, a quarta consequência de se ter um coração duro é você se afastar de Deus. Versículo 15 e 16, Minu, do mesmo capítulo 3 de Hebreus. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, ou seja, nos dias de Moisés. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Me dá mais um versículo, vamos ver se é. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Os cadáveres que caíram no deserto, Deus queria levá-los para dentro de Canaã. Mas o endurecimento de coração antecipou a morte deles. E eles morreram antes da promessa se cumprir. Morreram no deserto. E aí, quinta lição do texto. Quinta consequência de um coração duro. Quem tem o coração duro, morre no deserto. Quem tem o coração duro, não completa o propósito de Deus. É possível o endurecimento do seu coração interromper uma linda obra que Deus tem na sua vida. É possível o endurecimento de coração antecipar a tua morte física, porque os propósitos se acabam para você. É possível o coração endurecido bloquear, atrapalhar, interromper tudo que Deus quer realizar com você nessa terra. Um coração endurecido morre no deserto. Então, pastor, qual é o segredo de se atravessar o deserto? Mantenha o coração mole. Mantenha o coração mole. Lucas capítulo 4, Jesus, ele recebe o Espírito Santo de forma tipificada numa pomba, depois que ele é batizado por João Batista. E ele, cheio do Espírito Santo, é compelido, empurrado pelo Espírito Santo para o deserto. O Espírito Santo empurra Jesus, vai para o deserto, vai para o deserto. E Jesus vai para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Passa fome aí, 40 dias. E depois de 40 dias teve fome. Se alguns de nós aqui, depois de 4 horas ou 40 minutos, teria fome. Jesus, depois de 40 dias, teve fome. Imagine você, no dia número 35. Senhor, o Senhor não fala comigo nesse deserto? Olha para a direita, areia, 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 sol quente, areia, areia, areia,
areia, sol quente, areia. Imagina você 40 dias num lugar só vendo areia. Você não aguenta ficar 1 hora na fila de qualquer coisa, com o celular, com Netflix na mão, com YouTube, com Twitter, com Facebook, com Instagram, com TikTok. Você olha e folheta, e daqui a pouco você assim, você até enjoa de ver celular. 1 hora! Imagine você no deserto sem celular. Segunda-feira, areia, 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 sol queimando, areia. Terça-feira, areia, 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 sol queimando, areia. Quarta-feira, areia, 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 sol queimando, areia. Quinta-feira, areia, 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 sol queimando, areia. 20 dias, areia, 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 areia. Você já está enjoado de eu falar areia aqui. Tá ou não tá? Tá sim. Mas precisa falar areia. Não precisa falar tudo, tanto areia. Isso foi porque eu falei areia de 5, 6 dias. Imagine 40 dias. Jesus tinha tudo para endurecer o coração e murmurar. E o diabo, depois de 40 dias, vai tentar ele com 3 tentações. Transforma as pedras em pães. Levou ele no pináculo, 120 metros de altura. Se joga que o anjo te pega. E a terceira, viu? Levou ele mais alto ainda, lá no espaço sideral, lá na camada, no final da atmosfera. Mostrou os reinos do mundo. Esse é meu. E eu dou para você se prostrado me adorares. Jesus vence as 3 tentações. Por quê? Porque o coração dele estava amolecido. Jó, quando passa as suas 4 piores notícias da vida, ele se levantou, rapou a cabeça, rasgou as vestes, se prostrou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Só alguém com um coração mole pode fazer isso. Um coração duro xinga, reclama, murmura, fica ranzinza. Um coração duro, ele ofende. Um coração duro briga, luta, quebra o pau, quer vingar. É o coração duro. Um coração duro morre no deserto. Se Jó pecasse nesse processo, ele morreria sem ter o resultado do dobro do final. Um coração mole, uma administração de um coração mole sustenta você dentro do propósito, e você atravessa o deserto até alcançar sua Canaã, os resultados de Deus para a tua vida. Talvez você está vendo muitas coisas sendo interrompidas da tua vida e você não sabe por quê. E eu sei, aqui pelo diagnóstico, porque talvez seu coração tenha endurecido. Um coração endurecido destrói a sua vida. Então, quais são as consequências de um coração endurecido? Primeiro, ele resiste ao Espírito Santo. Segundo, ele perde a fé. Terceiro, ele vive cansado. Quarto, ele te afasta de Deus. Quinto, você morre no deserto. Agora eu quero apresentar aqui pelo menos 2 soluções para você manter o seu coração amolecido. A primeira delas, a primeira solução de um coração amolecido. Minu, Marcos 16, pega o verso, Marcos 16, verso 9 em diante. Marcos 16, 9. Antes de começar a ler, nós vamos versículo a versículo. O que está acontecendo? Jesus ressuscita. As Marias vê que Jesus havia ressuscitado. Depois Jesus aparece em outra forma para os discípulos que estão indo embora para Emaús. Depois que Jesus vai conversar com os discípulos, olha o que o texto diz sobre dureza de coração. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ou seja, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Verso 11. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então as mulheres falaram para os discípulos: nós vimos o mestre, ele ressuscitou, a tumba abriu, ele apareceu para a gente, ele falou que ressuscitou e mandou contar para vocês. Os discípulos trancam o coração e falam: a gente não acredita em vocês não, não vamos acreditar não. Continuando o versículo. Depois disso, manifestou-se em outra forma
há 2 deles, seus discípulos de Emaús, que estavam de caminho para o campo. 13. E, indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2, eles não deram crédito. As Marias chegam lá, ela ressuscitou os discípulos. Não acredito. Aí vem os 2 discípulos de Emaús, ei, nós vimos ele, ressuscitou. Os caras, nós também não acreditamos em vocês. Aí depois que Jesus faz, verso 15, eu acho. 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, porque Judas já tinha se enforcado, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Segura aí que nós vamos na mão um pouco. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ó, segura no 14, Minu. As mulheres falaram para eles não acreditamos. Os discípulos de Emaús falaram com eles: nós também não acreditamos. Oh, coração duro, hein? Então um coração duro, ele não dá crédito para as pessoas. Eu não sei, acho que foi, eu ouvi falar de um vídeo que um pai colocou o filho de pé num lugar alto. Ele falou: filho, pula que o papai te pega. Aí o menino pulou, o pai saiu e o menino caiu de cara no chão. E qual era a moral da história? O pai chegou para o menino e falou: filho, não acredite em ninguém. Eu permiti isso para você não acreditar em ninguém. Mano, desculpa, irmãos, que ensinamento mais desgraçado é esse? Nós precisamos acreditar um no outro. Precisamos dar crédito um ao outro. Eu preciso acreditar em você, você precisa acreditar em mim. Eles não creram nas mulheres e não creram nos discípulos de Emaús. Os caras chegaram entusiasmados, na direção certa, falando toda a verdade. Eles não crê. Estava tão endurecido. Jesus teve que aparecer para eles e censurar, ou seja, denunciar, ou julgar, ou sentenciar a dureza do coração deles. Olha, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus falou: eu condeno a incredulidade de vocês, eu condeno a dureza do coração de vocês. É para vocês acreditar nos seus irmãos que deram boas notícias de mim para vocês. Nós precisamos acreditar uns nos outros, para o nosso coração amolecer. Quando alguém fala: ei, o culto, você não veio no domingo passado, hein? Foi tremendo o culto. Acredite e fala: eu imagino, foi tremendo mesmo. Eu não pude vir, mas foi tremendo mesmo. Eu acredito em você. Precisamos aprender a dar crédito nas pessoas. Se nós ficarmos desconfiados um do outro, como é que a gente vai viver junto? Você precisa ser verdadeiro comigo e eu acreditar na sua verdade. E eu preciso ser verdadeiro com você e você precisa acreditar na minha verdade. Precisamos aprender a dar crédito uns aos outros. É claro, talvez você vai usar o versículo de Isaías: maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. A ideia ali não é um homem que confia no outro homem, não é isso. É um homem que confia no homem em si e na força do próprio braço. Ou seja, eu confio em mim, eu saio dessa. Não, eu não consigo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Então a gente precisa dar crédito mais às pessoas. Olhe para o teu lado, veja a pessoa da sua direita, da sua esquerda. Só olhe. Você precisa acreditar nessa pessoa e essa pessoa precisa acreditar em você. Mas para isso você não pode viver num ambiente de mentira. Quando você falar uma coisa, sim, sim, não, não, passou disso, é de procedência maligna. Você precisa ser um homem de palavra, precisa ser uma mulher de palavra. Eu, quando faço meus negócios da vida, eu assino documento porque o preto no branco tem que ter. Mas, meu irmão, se a minha cabeça virar, não interessa. O fio do bigode precisa valer no nosso meio. Precisamos ser pessoas de caráter, pessoas dignas de credibilidade, pessoas dignas das pessoas olhar para você e falar: eu confio no que ele fala, eu acredito nele. Ainda que eu tenha a possibilidade de errar, eu preciso, no mínimo, de ter o crédito das pessoas que andam comigo. Então, por que o coração dos discípulos estava endurecidos? Porque não acreditavam nas pessoas que deram boas notícias para eles. Aprenda a acreditar no seu irmão. Acredite no outro irmão seu. Acredite no teu marido. Acredite na tua esposa.
Acredita nos seus filhos. Filho, acredita nos seus pais. Hoje o mundo quer plantar desconfiança em todo mundo. Não sei não, meu pai é quadrado. E fica nessas quebras de hierarquia. Daqui a pouco, o meu patrão, não confio muito no patrão não, patrão. Não confio muito no funcionário não. Daqui a pouco, não confio muito no pastor não. Eu não confio muito nessas ovelhas não. Não, nós precisamos ter uma aliança de confiabilidade. O mundo anda do jeito que quiser. Nós não. Nós precisamos crer uns nos outros, acreditar uns nos outros. Vocês precisam me defender e eu preciso defender vocês. E precisamos ser verdadeiros. Tá difícil achar gente verdadeira hoje. Eu sei que tem muita, só que eles ficam escondidos. Porque a publicação de mídia é mais do negativo do que do positivo. Um pastor falou a verdade, os vídeos nem viralizam. Um pastor caiu numa mentira. 1 milhão de visualização. Gostamos do negativo. Uma criança nasceu. 10 curtidas, um comentário. Alguém morreu de acidente. Parece que a gente é tendencionado para o mal. Precisamos ser melhores do que isso. Então, o que curou o coração dos discípulos? Jesus aparecer para eles. Então o texto vai dizer: finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando Jesus aparece, a incredulidade cai por terra. Então qual é a primeira solução para mim curar a minha incredulidade? É ter experiências espirituais com Deus. É ter experiências místicas com Deus. É ouvi-lo pessoalmente falar comigo. É Deus aparecer para mim e eu ver os seus feitos. Isso me ajuda a quebrantar o meu coração e manter o meu coração crendo, confiante. Jesus falou para eles: olha, eu morro, mas no terceiro dia eu ressuscito. E eles duvidam. No terceiro dia o coração já endureceu. E alguém falou para eles: eu vi. E eles endurecem. Não, a gente não acredita, a gente não crê. Jesus teve que aparecer para eles, para que eles pudessem ter o coração quebrantado, a incredulidade censurada, e eles voltassem a crer de novo. Hoje à noite, talvez o Senhor vai começar a aparecer para você, para quebrar o seu coração e levá-lo de novo a ter um coração de carne, sensível à voz do Espírito, na percepção do que Deus quer te falar. Você vai ouvir a voz de Deus audivelmente, ou embutido dentro de sua mente, dos seus pensamentos. Um coração quebrantado, ou um coração quebrantado ouve Deus. Um coração endurecido precisa de novo ter experiências com Deus, para que ele se quebre de novo e mantenha administradamente a sua vida no Senhor. A segunda forma de se curar um coração endurecido. Hebreus 13, 3, Minoan. Minoan está pregando mais que eu hoje. Hebreus 3, 13, desculpa. Olha a solução para manter o coração amolecido aí. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, período da graça, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso, deixa esse versículo aqui. Ou seja, o versículo 12, coração perverso, vocês lembram que eu li. Versículo 13, em vez de você ter um coração perverso, pelo contrário, exortar, a palavra exortar significa estimular, motivar. Ou seja, estimule as pessoas, motive as pessoas, ponha fogo nas pessoas, incendeie as pessoas. Pastor, quantas vezes por mês a Bíblia diz: a cada dia exortai-vos mutuamente? Sabe o que é mutualidade? Eu já expliquei isso aqui, vou falar de novo para quem esqueceu. Mutualidade, eu estimulo você,
Isabela. Isabela estimula a Sônia estimula a Cida me estimula, eu estimulo a Sônia estimula a Isabela estimula a Cida me estimula, e eu estimulo a Cida, daqui a pouco a Cida estimula a Isabela estimula a Sônia me estimula, e todos os dias eu preciso ser estimulado, porque todos os dias o diabo quer endurecer o meu coração. Então se todos os dias o diabo quer endurecer o meu coração, então todos os dias eu preciso ter alguém que amoleça o meu coração. O over tá fácil aí, cadê o over? Vem cá, over. Uma mímica, já estou terminando. Libera o amarelo aqui para mim. Amarelo. Exortar mutuamente é eu olhar para o over e falar algo de Deus para ele. E ele olhar para mim e falar algo de Deus para mim. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Se não der certo, vocês vão ter que aplaudir, porque nós estamos tentando, pelo menos. Eu falo uma coisa sobre Deus, você fala a outra. Encontrei o over na segunda-feira. Over, Deus é lindo. Deus é lindo e maravilhoso, Jefferson. Deus Glória. é conselheiro também. Deus é conselheiro e amoroso. Deus é bondoso, over. Deus é bondoso e provedor. Deus é provedor, mas Ele também é fiel. Ele é fiel e Ele também cura. Ele cura, mas Ele também faz sinais e prodígios. Faz sinais e prodígios e restaura vidas. Ele restaura a vida, mas Ele também ressuscita. Ele ressuscita e Ele sara. Oh, glória! Ele sara, mas Ele também liberta. Ele liberta e Ele salva. Amém. Muito Glória obrigado. a Deus. Obrigado, Pai do Senhor. Aleluia. E vai pronto. Daqui a pouco eu vou embora. Meu Deus, como foi bom conversar com o over. Olha, aleluia. Conversando com o over. Bênção. Aí terça-feira eu encontro, né, a Adria. Oi, pastor, Deus é lindo. É, Adria, eu sei que Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Pastor, Deus é fiel. Deus é fiel. Aí depois eu encontro a Cris Bastos, com o sotaque, né? Ela não está aí não, né? Vamos falar dela? Vamos falar dela. Oxe, pastor, mas Deus é arretado de bênção. É mesmo, Deus é arretado. Aí encontro, né, os mineiros. Pastor, Deus é bom demais, uai. Deus é bom demais. E vocês vão ouvindo, isso é exortar-vos mutuamente. Isso impede o seu coração de ser endurecido. Entende? Então qual é a solução para um coração endurecido? Primeiro, acreditar no que as pessoas falam sobre Deus para você. Segundo, você precisa exortar alguém e permitir alguém te exortar. Estimular alguém e permitir alguém te estimular. Isso contribui para o afofamento do seu coração. Eu encerro por aqui, mas tem mais textos. Se a gente pegar lá 2 Reis 3,15, o rei de Edom, o rei de Israel e o rei Josafá, que era o rei de Judá, vão atrás de Eliseu para pedir uma palavra, porque o exército estava passando sede no deserto. E diz a Bíblia que Eliseu recebeu Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom. E Eliseu, quando olha para o rosto do rei de Israel, o coração dele endurece. E ele olha para o rei de Israel e diz assim: rei de Israel, eu só não fecho a porta na tua cara por respeito a Josafá, que é homem de Deus. Esse sim leva o povo a adorar. Você leva o povo a idolatrar. E aí Josafá talvez apazigue: Eliseu, estamos com os 3 exércitos ali no deserto, acabou a água, alguém calculou errado os baldes de água, e a gente vai subir contra os amalequitas, a gente precisa saber se a gente vai vencer ou se não vai. Eliseu estava com o coração endurecido. Quem está com o coração endurecido, ele resiste ao Espírito Santo. O que Eliseu tem que fazer? Trazei-me um tangedor. O tangedor então chega diante do rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá, e diante de Eliseu e seu moço, e ele começa a tocar, como se fosse uma melodia dessa que está tocando aqui agora. Eliseu está assim, olhando para o rei de Israel. Mas aí a melodia vai tocando. Aí ele fecha o olho. Ele deixa aquilo entrar. O coração dele começa a desmontar.
o coração dele começa a se quebrantar. Quando o coração dele amolece, a presença de Deus toca nele. Ele abre o olho e diz: assim diz o Senhor: façam covas e mais covas, porque não virá a chuva do alto, mas de dentro da terra brotará água. Sobe que vou entregar os teus inimigos às tuas mãos. Todos saem alegres e voltam. Soldados, cavem! E os soldados começam a cavar. Um fez uma cova, outro revezou em 3, 4, fizeram uma piscinona grande. Daqui a pouco começou a brotar água de dentro do deserto, como se fosse poço artesiano. E eles beberam água, deram para os animais, se fortaleceram, levantaram a espada e o escudo, terminaram o trajeto, encararam os inimigos, e foi uma grande vitória naquele dia, porque Deus havia abençoado eles. Então o louvor pode amolecer o seu coração também. O louvor pode quebrantar você. O louvor pode amolecer o seu coração. Pastor, se eu estiver em casa com o coração endurecido, o que eu faço? Pega o YouTube, né? Use isso aqui para uma coisa que presta, por favor. Põe no YouTube lá e fica lá, né? Fica lá no Morada, fica lá no, né, sei lá, Cassiane, fica lá no, né, Rose Nascimento, Midia Lima, sei lá o que, vai. Ouve o louvor que você gosta, põe lá e fica lá. Daqui a pouco ele vai aquecendo, aquecendo. O seu coração vai quebrantando. Daqui a pouco você começa a vir lágrimas do olho, você começa a chorar, você fica emotivo. Aquilo está quebrantando o seu coração e mantendo a manutenção de um coração amolecido, preparado para aquilo que Deus quer fazer no tempo dele. Então hoje à noite eu quero que você cuide do seu coração. Você precisa administrar o seu coração. Você precisa cuidar do seu coração. Nós vamos orar aqui agora. E eu quero que você ore pelo seu coração. Senhor, me dá coração ensinável. Não deixa o meu coração endurecer. Tem um monte de situação que te dá razão para o seu coração endurecer. O que tem de gente que tenta endurecer o nosso coração não está fácil. É uma coisa que não dá certo, outra que dá errado, outra, e aquilo sobe o sangue, aquilo mexe com a gente, e o coração endurece, e dá trabalho, depois amolece. A Bíblia diz que quando marido e mulher brigam, as orações são interrompidas. Eu já tentei orar brigando com a minha esposa. Não vai, não vai. Você é uma bênção. Eu falei, você é meu amor, você é meu amor também. E vai tomar ceia, e vai lá para a igreja, e vai. Daqui a pouco, eu vou orar. Então, né, Deus? Cadê a tua unção? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Ô Deus. Daqui a pouco você percebe, o coração seu está endurecido. Aí você tem que voltar. Querida, dá para me perdoar, por favor? Não, eu preciso que você me perdoe, para o meu coração amolecer e eu poder orar. Tá, eu te perdoo, né? Mas você me magoou, não, realmente você me magoou. Me dá beijinho, amém? Estamos de bem? Amém, querida? Né? Aí eu vou orar, aí você vai aqui. Senhor, aí começa, aí desce a unção, o coração amoleceu e tal. Não é que Deus está olhando, vocês estão brigados, não vou falar com vocês, não. É que a briga endurece o coração, e coração endurecido resiste a Deus. Então precisamos manter o nosso coração amolecido. Hoje a pregação foi mais de conversa, foi mais uma reflexão, foi mais um pequeno ensinamento sobre a questão de você cuidar do seu coração. Você não pode endurecer o seu coração. Já fala isso para umas 2 pessoas do teu lado. Fala, cuidado do seu coração, não deixa ele endurecer. Se o seu coração endurecer, vai dar tudo errado. Pode falar para ele aí, se o coração endurecer, vai dar errado as coisas. Não endureça. Se coloca em pé, vamos orar. A turma da